Primeiro eu gostaria de saber, Bruna, se eu vou precisar gastar muito para harmonizar minha casa. Eu sei que você já citou algumas coisas, mas eu queria saber se é possível harmonizar minha casa com pouco dinheiro e se depois que eu mudar de casa, como a minha casa é alugada, se eu posso estar utilizando os mesmos objetos, os mesmos ativadores, os mesmos cristais, no caso. Então, o quanto você vai gastar é o quanto você está querendo gastar, né? Disponível para gastar. Existem muitas alternativas. Então, por exemplo, no Feng Shui, quando tem alguma coisa errada, a posição da sua cama está errada, você sempre vai ter a alternativa de fazer uma cura ou uma correção. Uma cura é quando você pega uma ferramenta de Feng Shui para corrigir a energia do espaço, mesmo sem mudar o móvel de lugar. Então, tua cama está na posição errada, você não quer mudar a cama de lugar. Aí você pode colocar um cristal lá, né? Dependendo da situação, você coloca o cristal, por exemplo, a cama é exatamente em frente à porta do banheiro. Essa é uma situação que suga, drena a energia da pessoa que está dormindo ali. E aí você não quer tirar a tua cama daquela posição. Então você pode colocar um cristal no batente da porta do banheiro e deixa a tua cama ali, está curado, a situação está resolvida, né? Agora, se você, não quero gastar com cristal, não tenho dinheiro para investir num cristal, né? Apesar do nome cristal, não é uma ferramenta tão cara, assim, um cristal de Feng Shui, ele custa em torno de uns R$70. Então é uma coisa que vale a pena, assim, dá para se programar para fazer o investimento, né? Mas se mesmo assim, não tá no orçamento. Aí você pode mudar a cama de lugar. Então, mesmo assim, você vai estar... Aí, essa segunda opção é uma correção de Feng Shui. Então você pode ou curar, colocando uma ferramenta, ou corrigir, mudando de lugar. Se você corrigir, você não gasta nenhum real. Então você tem essas duas alternativas, né? Para o próprio equilíbrio dos 5 elementos que eu te falei, também é uma alternativa que não gasta nada. Tem a técnica do envelope vermelho. Você vai na papelaria, compra um envelope, ou se não tem, você pode pintar um papel de vermelho. Aqui tem uma correção de quina, então eu peguei um móvelzinho que tinha e coloquei só na frente. Se não tem um móvel, pode ter um tecido, né? As ativações você pode fazer com o que você tem em casa. Então, assim, tem muita alternativa para você fazer com o que você tem dentro de casa. A grande maioria das minhas alunas, assim, eu digo isso com propriedade, porque quando a aluna entra no curso, a gente faz uma pesquisa com as alunas. E aí eu pergunto qual das 9 áreas da vida dela é o principal foco nesse momento. E mais de 50% das alunas que entram estão lá por causa da prosperidade. E esse é um número que me chama muito a atenção e eu gosto de aterrissar para isso. Por quê? São 9 áreas. Uma área é o que condiz para mais de 50%. Os outros 50% se dividem em outras 8 áreas. Então fica um pedacinho para cada. Então a prosperidade é gritantemente o que as pessoas mais buscam na harmonização, né? As pessoas que realmente decidem arregaçar a manga e fazer. Então elas já investem no curso, elas investem no conhecimento. E aí, às vezes, né, tem que fazer com alternativas ali dentro de casa. E aí eu tenho aluna que faz tapete de crochê para fazer ativação, tem aluna que eu comentei, né, que usou o isqueiro para ativar uma área. Então, tem muitas alternativas, muitas. E eu costumo falar que o melhor investimento para você fazer, ao invés de você, vou comprar então 5 cristais e espalhar pela minha casa. O melhor investimento é você investir em conhecimento, porque é o próprio conhecimento que vai fazer você economizar muito dinheiro para harmonizar a tua casa. Porque se você souber o que é o equilíbrio dos 5 elementos, você consegue corrigir o fluxo acelerado, você consegue equilibrar a energia, você consegue trazer harmonia para dentro da tua casa. Se você tiver conhecimento, você consegue ajudar um filho teu a ficar mais tranquilo, se concentrar mais nos estudos, só reorganizando as decorações da tua casa. Se você tiver conhecimento, você pode evitar colocar o teu filho numa situação que pode desencadear uma crise de ansiedade, né? Dependendo do quão grave se tornar uma depressão. Então, o conhecimento ele vai te abrir um leque de muitas alternativas do que você pode fazer em cada uma das situações. E, inclusive, essas situações que você resolver ou que você evitar vão te ajudar a economizar dinheiro, mas
gritante disso são as alunas que param de tomar remédio, né? Gastam anos e anos e anos, gastam dinheiro com remédio para dormir, com antidepressivo, com remédios bem fortes, né? Eu tomei muitos anos, eu usei antidepressivo e eu não conseguia. Parava de tomar e me dava crise. Comecei a me sentir mais tranquila e agora, de setembro para cá, eu não estou tomando mesmo. Cento e poucos reais, né, quase R$ 200 só de antidepressivo por mês. Que às vezes, né, nem tinha esse valor. Graças a Deus, Bruna, não estou tomando. E aí, quando começa a harmonizar a casa delas, não precisam mais de remédio. Então, economiza, o investimento se paga, né? Só de ter um conhecimento. A primeira questão é se eu posso reutilizar elas quando eu morar em outra casa, né? Acho que seria essa a principal questão. E aí, junto com essa, eu queria saber também se eu utilizando essas ferramentas, eu vou ter mais resultado do que se eu não utilizar. Tá, muito boa pergunta. Primeiro, você pode reutilizar elas sim. Então, as ferramentas, cristal, flauta de bambu, coisas que você usou para fazer ativação, tudo você pode levar para corrigir. Se tiver uma mesma situação ou se tiver uma situação diferente na casa nova, pode levar, não tem problema nenhum. E não vai estar levando energia da outra casa, porque você vai fazer uma reprogramação naquele cristal, uma reprogramação naquelas ferramentas, né? A gente sempre faz o reforço dos 3 segredos, quando a gente instala uma ferramenta, faz a intenção. Então vai estar mudando tudo isso, mas o objeto em si você pode levar. E se você vai, né, ter mais resultados usando as ferramentas ou não, a resposta é depende. Porque, por exemplo, assim, voltando ao conceito de cura e correção, né? Vou contar um exemplo bem de uma aluna minha, que é a Regina Tessuto, que ela trabalhava em casa e ela tinha muita dor no corpo, num nível assim que ela andava de andador dentro de casa, tomava morfina, e ela começou a harmonizar a casa dela e descobriu que em cima do lugar onde ela trabalhava tinha uma caixa d'água, então isso gera muita opressão, e aí a pessoa sente toda essa carga energética em cima dela, e fazia anos que ela trabalhava nessa situação, então por isso que já estava tão agravado no caso dela, né? No caso dela, foi possível, ela tinha espaço suficiente só para mudar a cadeira dela de lugar. Então ela viu mais ou menos onde estava a caixa d'água, mudou a cadeira e começou a trabalhar em outro lugar. Parou de tomar morfina. Simplesmente, né? Uma coisa que há anos, quando eu entrevistei ela antes disso, ela falou: Bruna, a dor faz parte de mim. E eu falei: não, Regina, não faz. E aí, prova viva disso, né, foi que ela harmonizou a casa e parou de tomar remédio. Onde eu trabalho, eu tô sempre sentada aqui agora, porque eu sentava do lado de cada mesa. E em cima de onde eu sentava, tem a caixa d'água. Eu tenho uma laje e tem a caixa d'água em cima. Por incrível que pareça, Bruna. Eu vi o negócio da posição de comando da mesa, mudei de lugar do computador, passei a sentar aqui onde eu tô agora. Dormi a noite inteira, eu tô andando sem o andador. Devagarzinho, mas tô andando. Eu não tava andando, Bruna, não é mentira, não é brincadeira, sabe? Já tem uns 10 dias que eu não tomo morfina, mas a morfina eu não tô tomando mais. Então, o que acontece? Se ela não tivesse espaço para mudar de lugar a cadeira, ela poderia corrigir essa situação com cristal, com flauta de bambu. Tem várias alternativas, né, para corrigir uma situação dessa. Poderia corrigir, mas nesse caso que ela mudou de lugar, foi a melhor opção possível, porque o cristal não teria mais efeito do que isso, porque ela simplesmente acabou com aquela situação. Então é como se fosse a correção, você mudar de lugar é você eliminar o problema, e a cura é como se fosse você tomar um remédio para aquele problema, né? Então, entre não ter um problema e tomar um remédio, é melhor você não ter o problema. Agora, se você tem uma doença, tem um problema, não vou tomar remédio porque... Não, então toma remédio, não vai ficar com dor, né? Sofrendo por causa disso. Então, a resposta é depende. O cristal, ele é muito, muito, muito poderoso. Então, uma ferramenta, por exemplo, alguma situação que você tem várias alternativas. Ou você pode colocar um espelho na parede, ou você pode colocar um cristal. Geralmente o cristal é a cura mais poderosa que a gente tem assim. Mas se você puder não ter a situação, acaba sendo melhor ainda do que usar a ferramenta.